Salve galera, tudo bem? Hoje eu pensei em fazer um formato diferente, né? Trazer um áudio de uma coisa que eu sou muito fã, que é Star Wars. E hoje, especificamente, falar sobre um personagem que teve um crescimento muito legal ao longo da série. Não era canônico, virou canônico. E agora tem uma série estreando no Disney Plus, que é a Ahsoka Tano. Então, vou fazer uma pegada aqui bem geral sobre o personagem, só dando uma introdução para quem não conhece. E para quem já conhece, fica um complemento, uma opção complementar, beleza? Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos à pesquisa OVNI. Ahsoka Tano é uma personagem fictícia, né, da franquia de filmes, jogos e séries do Star Wars. Ela é uma ex-Padawan, né, que é um ex... o Padawan, né, essa palavra Padawan, né, é um aprendiz, né, de Jedi. Então o Padawan ele ainda está na fase de treinamento, né, do básico ali do que seria um Padawan, que seria um Jedi. Então ela é uma ex-Padawan, né, do Anakin Skywalker, que futuramente se torna o Darth Vader. Ela não terminou o Anakin não conseguiu terminar o treinamento, porque eles tiveram uma separação e ela seguiu por caminhos diferentes, né, decidindo não seguir não trilhar o caminho dos Jedi, né. Isso foi visto na série The Clone Wars do Star Wars, que passou por anos na Cartoon Network, que hoje está na Disney Plus. Então, nessa série ela tem, se não me engano, são 6 temporadas e você pode acompanhar muito o caminho desse personagem, sabe? Desde quando ela foi escolhida, até com todo o treinamento, né? E as divisões que ela teve em relação à filosofia dos Jedi. Então, a Ahsoka reaparece como personagem guiando os protagonistas na segunda temporada da série Star Wars Rebels, que é uma animação excelente, que está na Disney Plus também. Então, ela, além de ter sido protagonista do seu próprio livro, né, chamado Ahsoka, lançado em 2016, que esse livro ele conta umas histórias dela entre dois eventos, né, que ocorrem entre temporadas das séries dos Clone Wars. Inicialmente ela recebeu muita crítica, né, dos fãs, né, que os fãs de Star Wars são uns fãs complicados, né, qualquer coisa que mexe no cânone já cria uma risga entre os fãs mais ditos puristas, né. Então, na primeira onda, digamos assim, foi muito criticada quando ela apareceu no filme animado do Star Wars chamado Star Wars Clone Wars, que foi dirigido pelo Dave Filoni, que hoje é um dos cabeças, né, da Star Wars diante do Disney Plus. Com o passar do tempo, né, ela virou uma dos melhores personagens e favoritas, né, dos fãs dessa franquia Star Wars. Né, a personalidade dela era bem esquentada quando ela era uma Padawan. Ela era muito complexa e muito bem construída também. Então, em relação a personagens femininas da série, ela é uma das personagens mais fortes. Então, falando um pouco desse filme que eu citei anteriormente, que ele é de 2008, que ele aprofunda um pouco mais na história dela, né? Então, ela foi descoberta pelo mestre Jedi Plo Koon, que ele tem uma característica física muito marcante, assim, é um dos mestres Jedi mais sérios e
respeitados dentro da Ordem Jedi. Ele descobriu ela no planeta natal da Ahsoka, chamado Chile, né? E ela tinha 3 anos, mas ela já tinha afinidade com a força, né? Então ela foi escolhida para ser treinada. Então a Ahsoka ela é mandada como mensageira do Mestre Yoda para fazer uma missão junto do Obi-Wan Kenobi. O recém-promovido a Cavaleiro Jedi, né? Ele tinha sido promovido de Padawan para Cavaleiro, né? O Anakin Skywalker. Eles estavam em uma batalha contra a Aliança Separatista num planeta chamado Christophs. Então eles eram generais, né, do grande exército da República. A Ahsoka, quando conseguiu contato com eles, eles tiveram que voltar urgentemente para Coruscant, né, por conta dessa missão urgente que o Mestre Yoda tinha para eles. Na conversa, né, eles descobriram que ela foi mandada pelo próprio Mestre Yoda para ser a Padawan do Anakin Skywalker, que ele, enquanto cavaleiro, já poderia treinar um Padawan, mas ele ainda não tinha virado mestre, né? A gente sabe que como ele virou Vader no meio do caminho, ele não chegou a concluir todo o seu caminho dentro da Ordem Jedi. O Anakin, né? Ele inicialmente era contra, ele não se achava maduro o suficiente para poder treinar um aprendiz, mas ele acaba aceitando, né? Já que era uma ordem direta do Mestre Yoda. Então, ela, durante os próximos anos, né? Contra a Confederação dos Sistemas Independentes, ela participa dessas próximas batalhas vindouras. Então, falando um pouquinho de Star Wars Clone Wars, que é a série de televisão que teve início em 2008, durante os 3 anos da guerra entre a República Galáctica e a Confederação dos Sistemas Independentes, a Ahsoka, já com 14, né, de 14 aos 16 anos, ela foi treinada pelo Anakin Skywalker. Durante as guerras, ela se torna comandante da Legião do Grande Exército da República, a Legião 501. E essa Legião 501, ela tinha uma gama, assim, um time de clones que eram muito bem treinados, assim, eles eram muito efetivos. E nesse exército da República, né, a Ahsoka se aproxima do capitão dessa Legião 501, que é o Capitão Rex, que é um clone muito respeitado entre os demais clones, assim, ele era muito premiado. Ele era um oficial muito leal ao seu general, né, direto, que era o Anakin na época. Ele é tratado como um amigo, né, de fato, não só um comandado ali, mas ele era um amigo desses dois, né, tanto da Ahsoka quanto do Anakin. A Ahsoka, ela tinha o apelido de Abusada, né, porque ela era muito respondona em relação às ordens que vinham do seu mestre, né? Então, como o Anakin ele era bem jovem ainda, né? As idades eram relativamente aproximadas ali, não tinha uma distância grande entre ela e seu mestre, e ela se sentia às vezes na posição de poder retrucar as ordens do mestre. Então ela teve esse apelido carinhoso de Abusada, como ela foi conhecida durante esses 2 anos que ela ficou do lado do Anakin. De acordo com a avaliação do próprio Anakin, né, ela tinha o perfil agressivo, rebelde, e ela não estava de acordo, né, totalmente de acordo com os preceitos, né, que eram ditos ali pelo Conselho dos Jedi. Já no ano de 2016, né, Star Wars Ahsoka, após o término da Guerra dos Clones e a ascensão do Império Galáctico, ela teve que ficar foragida, né, junto com outros Jedis, né? Então ela adota o nome de Ashla. Então ela fica sem paradeiros, né, fugindo de um planeta para o outro ali, tentando fugir dos agentes imperiais. Ela perdeu seus antigos sabres de luz, né, nessas fugas, e ela acaba sobrevivendo, né, e escapa da caça dos inquisidores imperiais, que tinham a missão de matar todos os Jedi sobreviventes, né, de mestre a Padawan. Então ela acaba fugindo, né, e de missão em missão, ali de planeta em planeta, ela ajuda os locais, mas continua sempre fugindo desses perseguidores. A série Star Wars Rebels,
no ano de 2014, a Ahsoka tem uma grande participação e ela se torna uma guia para a tripulação de protagonistas principais da série, né? Ela utiliza entre os rebeldes o codinome de Fulcrum, e ela organiza a rebelião enquanto atua nas sombras para poder estabelecer um movimento contra o Império Galáctico e a favor da instauração da Nova República. Ela era perseguida diretamente pelo seu antigo mestre, né? Que hoje o Anakin já é definido, né? Instituído e transformado em Darth Vader, que era o principal servo ali do Palpatine, que tinha a missão de acabar com todos, né? Apoiadores e simpatizantes da Ordem Jedi ali. Então ela utilizou esse codinome de Fulcrum e ela participava, né, da Aliança Rebelde, né, dava um suporte para a Aliança Rebelde, criando várias células rebeldes em vários planetas sob esse sobrenome. No ano de 2020, ela aparece, né, a gente tem o primeiro vislumbre em live action do que seria a Ahsoka, né, já na segunda temporada da série do The Mandalorian. Então, né, a Ahsoka com aproximados 42 anos, né, ela continua atuando como uma vigilante, né, vagando de planeta em planeta, ajudando as pessoas. E ela acha que os Jedi tinham que manter esse perfil, né, low profile assim, sempre escondidos, não ter uma base fixa, mas continuar ajudando as pessoas sempre nas sombras, né, como vigilantes mesmo. Então ela já madura, né, com mais de 40 anos, então ela já aparece como uma personagem completamente oposta àquele perfil esquentadinho ali, explosivo da sua adolescência, mas muito mais séria, centrada, né, e ela, uma curiosidade que ela decide não seguir o caminho dos Jedi, mas ela também não se torna uma Sith, né, ela é uma das poucas Jedi que escolheu o caminho do meio, né, ao sair da Ordem Jedi. Então, elas são os Cavaleiros, né, Cinza, né, que eles chamam, né, os Jedi Cinza, que são os Jedi que eles não seguem à risca todos os preceitos ali definidos pelo Conselho Jedi, né, pela Ordem Jedi, mas eles não são vilões, né, eles não se viram contra os Jedi, só decidem não seguir todo o preceito definido pela Ordem, que na cabeça dela ela não funciona. Inclusive na série do Star Wars Rebels tem um momento que ela é acusada de um crime que ela não comete e o Conselho Jedi todo se vira contra ela. Então nesse momento ela perde a fé no Conselho Jedi, ela decide sair, mas agir independente, mas ajudando pessoas de forma independente. Ela perdeu a fé literalmente no Conselho Jedi, no Mestre Yoda, no Anakin, que era o mestre dela, que inclusive não fica do lado dela, foi uma grande decepção que ela teve. Então ela decidiu seguir esse caminho do meio, digamos assim. E uma curiosidade interessante também é que no filme de 2019, Ascensão Skywalker, né, na batalha final do filme contra o Darth Sidious, né, a personagem da Rey escuta várias vozes de vários Jedi que aparecendo para ajudar, e uma dessas vozes que aparecem seria da Ahsoka, especificamente. Então, bora falar um pouquinho da série, né? Nós tivemos os primeiros 2 episódios lançados na Disney Plus, né? E de cara a gente já vê o tom sério que essa série está levando, né? Quando aparece a logo inicial, aquele letreiro inicial que fica subindo na tela, né? Inclinado com a fonte amarela que a gente conhece de todos os filmes da Star Wars. Da Ahsoka Tano já é diferente, né? A fonte em vermelho e ele sobe reto, né? Então ele já remete diretamente ao último episódio, né, que na verdade é dividido em 4 partes do Star Wars Clone Wars, que são os episódios finais da série, onde é que o Império está destruindo, né, tá acabando com a República e está se espalhando pelo universo, né? Então ele remete diretamente àquele tom sério, né, de derrota da Ordem Jedi para o Império. Então a gente tem o mesmo tom, né, de que a ascensão, né, do lado negro está ocorrendo, né, lentamente e a Ordem tende a ignorar, né, como sempre, e a gente já sabe o que acontece depois. E para nossa
Surpresa também nesse episódio, né, tem a revelação de dois seres que se apresentam como Jedi, mas na verdade eles são, né, do lado vilanesco, né, da série. E eles têm o sabre, não tem o sabre vermelho como os Sith geralmente tem, mas eles têm os sabres com um tom mais alaranjado, né? E ao que tudo indica, isso ainda não foi revelado, mas ao que tudo indica eles são o meio do caminho, né, entre o Jedi e o Sith, né, em relação ao lado negativo, né, pendendo para o lado negativo, claro, mas são entre o que seriam os Jedi sombrios, que são os Jedi que desistiram, né, da Ordem Jedi e se inclinaram para o lado negro da força, né, o lado negativo. Por isso a primeira característica, né, são as roupas sempre escuras, né, pretas, né, as túnicas pretas, e os sabres de luz deles sempre tendem, né, para o vermelho. Uma outra referência muito legal desse episódio é o nome, né, esse episódio, o primeiro episódio da série da Ahsoka se chama Mestre e Aprendiz, e é justamente sobre a regra dos dois que foi definida pelo Darth Bane há eras atrás, onde só poderiam existir dois Sith ao mesmo tempo, né, um mestre e um aprendiz, nunca nada além disso. E durante esse tempo da série que a Ahsoka ocorre, né, não tem nenhum mestre Sith vivo, né, seria o Darth Vader e o Palpatine, né, que para esse momento da série os dois estão considerados mortos, né, foram mortos, e então deu um vácuo justamente nesse poder. Então eles se apresentam como novos vilões para os filmes e séries, porém não sendo totalmente Sith, né? Eles são simpatizantes, né? E tendem para o lado negro, né, da força, mas não são definidamente Sith. Uma outra grata surpresa que nós tivemos nessa série também foi o aparecimento do droid Huyang, ou Huyang, né? Que é um droid que ele é a primeira vez que ele apareceu no Star Wars Clone Wars, na animação, e a primeira vez também que ele aparece no live action. Ele nunca apareceu em nenhum dos filmes, apesar de ter uma das funções mais importantes, né, que era orientar os padawans, né, guiar eles na construção do seu sabre de luz. Então no Clone Wars tem episódios em que retratam isso, né, de forma mais clara, essa abordagem, e mostra o tanto que esse droid, né, ele tem vivo há 25 mil anos dentro do cânone de Star Wars. Então ele pegou toda a história recente, né, dos Jedi, assim, e ele tem um banco de dados de cada Jedi que ele ensinou a como usar a força, né, e criar o seu sabre de luz ali, utilizar, né, a força para criar o seu sabre. Então para quem é fã já viu ele em outros momentos, né, nos livros, nas histórias oficiais, mas é a primeira retratação também visual que a gente tem no live action desse personagem. Inclusive, esse droid ele iniciou o Mestre Yoda quando ele era um youngling, né? Ele nem era um padawan ainda a criar o seu sabre de luz. Mas e aí, galera? O que vocês acharam desse spin-off, né? No meio desses assuntos que eu costumo trazer pra gente, né? Falando de ufologia, mistérios e tal. Decidi trazer um pouquinho de papo nerd aqui pra gente, trocar uma ideia. Então, pode ser o começo de toda uma nova linha de áudios, né? Falando um pouco desse mundo nerd nosso aí, que a gente ama tanto. Beleza? Então, a gente se vê em breve. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!